gente segue falando sobre o Supremo Tribunal Federal, porque a Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Põe na geral aqui, ó. A turma fica conversando enquanto a gente vai dando a notícia. Vocês podem respeitar o programa e o apresentador aqui, por gentileza? Não, eu vou dar uma advertência na turma aqui, vou chamar inclusive um cartorário para isso. Vou intimá-los, vou notificá-los por um cartorário, o Leandro Ferreira. Tô quieto aqui. Mas dando sequência à notícia, nós tivemos a Polícia Federal indiciando Carlos Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Alexandre Ramagem em um inquérito que investiga um suposto esquema de espionagem ilegal na ABIN. A Janaína Camelo chega diretamente de Brasília com mais informações a respeito dessas investigações. Janaína Camelo, boa tarde, bem-vinda. Muito boa tarde para você, Kobayashi, boa tarde a todos. Pois é, como você disse, né, além desses três, Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Alexandre Ramagem, são ao todo, Kobayashi, mais de 30 indiciados nesse relatório final ali, que já era muito esperado, né, relatório final da Polícia Federal sobre o inquérito da chamada ABIN paralela. Então, esse relatório ele foi entregue hoje ao Supremo Tribunal Federal, ali nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator ali desse caso. Ele vai analisar ali brevemente para depois enviar para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que aí sim o PGR vai ali analisar muito bem esse inquérito, todas as provas, indícios que foram reunidos ali pela Polícia Federal para decidir se denuncia esses indiciados, se oferece denúncia ao STF para que eles se tornem réus aí, nesse caso ali no Supremo. Então, o que era a ABIN paralela, só para relembrar rapidinho ali, segundo as investigações, na gestão de Jair Bolsonaro, já no início ali da gestão, teria sido criado um esquema ilegal no comando de Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem era o diretor-geral da ABIN na época, ali um esquema para espionar. Desafetos do então presidente teriam utilizado inclusive ali uma ferramenta israelense para fazer essa espionagem, né? E entre esses desafetos ali muitos políticos, autoridades, inclusive jornalistas. Então, segundo a investigação, Alexandre Ramagem era quem comandou ali esse esquema ilegal. O Carlos Bolsonaro, ele era segundo as investigações, chefe do chamado Gabinete do Ódio, e ele teria utilizado nesse gabinete do ódio as informações desse esquema da ABIN para produzir conteúdos falsos na internet, disseminar notícias falsas, ataques de ódio contra esses desafetos, esses alvos ali do esquema. E Jair Bolsonaro, segundo a investigação, tinha o conhecimento desse esquema e se beneficiou desse esquema. Quem também, Kobayashi, está aí entre os indiciados é o Luiz Fernando Corrêa, que é o atual diretor da ABIN, né, na gestão do presidente Lula. Ele foi indiciado, inclusive, depois que aconteceu toda aquela problemática ali entre o Paraguai e o Brasil, né, acusações de que a negociação ali entre Paraguai e Brasil estavam sendo espionadas, e aí ele acabou sendo investigado e foi indiciado, segundo a acusação, segundo as investigações da Polícia Federal, porque teria atrapalhado ali essas investigações e teria mantido esse esquema, dado continuidade a esse esquema de espionagem ilegal que teria sido criado na gestão de Jair Bolsonaro. Só lembrando também que essa investigação começou lá em 2023, no primeiro ano do governo Lula, por várias vezes. O atual diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, precisou pedir ali ao ministro Alexandre de Moraes mais prazo para concluir esse relatório, esse inquérito, demorou para sair e agora ele saiu. Inclusive, a previsão inicialmente era que saísse até o final do ano passado, antes ali das denúncias do caso da suposta tentativa de golpe de Estado no Supremo, informações que iriam ser utilizadas pelo Procurador-Geral da República, mas não deu. E só agora ele foi concluído. Só lembrando também que Jair Bolsonaro, esse é o quarto caso ali no âmbito do Supremo, investigação no âmbito do Supremo, do qual ele é alvo, né? Porque também tem ali o inquérito das vacinas, que já está nas mãos do PGR, o caso das joias também, e agora esse da tentativa de golpe de Estado, da qual ele é réu. Só lembrando que Jair Bolsonaro e Alexandre Ramagem, em outras ocasiões, já negaram que tivessem
que esse esquema teria existido. O Carlos Bolsonaro, ele se manifestou, Kobayashi, ele disse nas redes sociais que a operação da Polícia Federal, essa investigação, tem motivação política, visando as eleições de 2026. E com relação ao atual diretor-geral da ABIN, o Luiz Fernando Correia, quem se pronunciou, manifestou hoje, publicou uma carta, foi a União dos Profissionais de Inteligência de Estado, que representa ali os servidores da ABIN, pedindo a exoneração de Luiz Fernando Correia, dizendo que, manifestando a indignação diante da permanência dele no cargo e de pessoas acusadas de obstrução de justiça também no cargo, mesmo após o encerramento do inquérito da chamada ABIN paralela, porque além de Luiz Fernando Correia, tem outros servidores também ABIN indiciados. Kobayashi, tem, por exemplo, o Luiz Fernando Chuve. Ele é o atual corregedor-geral da ABIN. Tem algumas pessoas também que foram afastadas da ABIN recentemente, mas que tinham sido ali nomeados, estavam trabalhando com o Luiz Fernando Correia, como, por exemplo, o Alessandro Moretti, ele foi o diretor adjunto da ABIN, e o Paulo Maurício Fortunato, que era o secretário de planejamento da ABIN, também na gestão de Luiz Fernando Correia. Então, esse relatório, depois de muito tempo, aí, ele agora está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes e depois vai seguir para as mãos do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Perfeito, muito obrigado. Muito obrigado, Janaína Camelo, diretamente de Brasília, trazendo todos os detalhes sobre esse indiciamento da Polícia Federal a respeito de Bolsonaro e outros investigados. Quero já abrir esse debate aqui com o nosso time, a ABIN Paralela, chegando no fim de sua investigação, com o indiciamento. Quais podem ser os próximos passos a partir de agora? Diego Tavares. Coba, dois pontos que eu acho muito importantes a respeito dessa discussão. Primeiro, a questão do indiciamento. O indiciamento, eu estava até brincando aqui, né? Na vida do Bolsonaro passou a ser um passeio no parque, né? Ele foi indiciado no caso das joias sauditas, ele foi indiciado em relação à fraude do cartão de vacinação e nenhum desses casos avançou. Então, o que o indiciamento representa? Nada mais, nada menos do que a PF identificando que há elementos iniciais ali para se apurar a possível prática de um crime. O segundo ponto que eu queria destacar é que antes que a polarização que toma conta de todo e qualquer assunto da política brasileira se aproprie também desse indiciamento do Bolsonaro, é importante mencionar que não só os integrantes da ABIN do governo de Jair Bolsonaro estão sendo indiciados, também membros do atual governo federal entraram nesse indiciamento, ou seja, se existia uma ABIN paralela no governo Bolsonaro, também existe uma ABIN paralela no governo Lula, e isso eu acho que é um sinal muito bom, é um sinal de probidade do expediente da Polícia Federal, é um sinal de que a Polícia Federal está atuando livre também dessa polarização, que, como eu disse, infelizmente toma conta de todo e qualquer debate que se trava sobre política no Brasil. Sua opinião, Rodolfo Maris. A ABIN paralela se deu pela irregularidade, né, das ferramentas que monitorava principalmente a campanha eleitoral de 2022 e também até o nosso governo vizinho também, né, que é na questão do Paraguai. Eu não acredito muito que tenha existido talvez uma ABIN paralela, porque me beneficiando aqui da sustentação oral do Leandro Ferreira na antiga pauta, são só conjecturas, são só coisas que são faladas. Fecho aspas na frase que ele disse no passado. Então, eu ainda não vejo robustez em tudo que está sendo falado nesse momento. Como o Diego acabou de falar, Bolsonaro se acostumou aos inquéritos, né? E agora nós temos o personagem aqui, que é o Ramagem, se associando a isso também. As investigações vão provar, caro Nelson Kobayashi, que é só mais um fogo de palha na vida de Bolsonaro e de seus aliados políticos. Eu quero saber o seguinte, qual o limite de uma agência de inteligência de saber informações prestigiadas? Porque a agência de inteligência, teoricamente, tem que saber de coisas que ninguém mais saiba, né? Até por uma questão de defesa do Estado Fala, Rodolfo. Não, só um adendo no que você está falando, porque isso é de suma importância, mas eu esqueci de falar também que a ABIN está sendo responsabilizada, essa ABIN paralela, de noticiar fake news, de colocar aí muitas e muitas notícias que são factoides, que acabou beneficiando, né, de certa forma, o pleito político para um partido e não para o outro. É só uma questão de investigação e saber que isso não passa de uma narrativa. E aí, para vocês, a pergunta é justamente essa. Qual é o limite do que pode ou não fazer uma agência de inteligência? A partir de quando o acesso a informações privilegiadas passa a ser a invasão indevida de privacidade, de dados sensíveis? Quem quer falar? Laura?
Bom, Bolsonaro está sendo aqui indiciado justamente por esse motivo, porque dizem que ele teria acesso a informações privilegiadas por conta dessa BIM paralela. E justamente como foi falado, a BIM ela é um órgão para justamente investigar questões sensíveis. Só que qual é a função da BIM? Questões sensíveis para quem? Para o governo, para o Estado, para a nossa sociedade, para manter a nossa soberania e não para questões pessoais, que é o que estão alegando, que ele estava ali, eles estavam utilizando essa BIM paralela para ficar seguindo algumas pessoas que eram contra o próprio presidente, o próprio governo, então ministros do STF, senadores, então tem uma lista muito grande. E eu queria aqui só concordar com o que o Diego trouxe, que é muito relevante o fato, e para que todos saibam, foram 34 pessoas indiciadas, então o Bolsonaro foi indiciado, Carlos Bolsonaro foi indiciado, o Ramagem foi indiciado e também pessoas que estão atualmente na BIM deste governo. Então isso é um ponto de extrema relevância que mostra que tem um pouco mais de informações aí, né? Então, não só estão acusando o Bolsonaro de terem utilizado, eu não sei exatamente de que forma, né? Profundamente que eles criaram essas provas, que inclusive o indiciamento é apresentar as provas, agora passa pelo STF, passa pelo PGR e agora o MP analisa essa robusteza das provas ou não para ver se apresenta essa acusação. Mas o fato de terem colocado pessoas da BIM atual, do governo atual e do secretariado da BIM que está lá é muito relevante. Coba, só um ponto, só claro. do Leandro ter o direito à palavra aqui. Eu achei essa pergunta muito interessante porque, de fato, em 2 governos de ideologias distintas, uma agência de inteligência, nós podemos chamar de agência de espionagem, né, para deixar mais estampado aqui para a nossa audiência, ela está sendo investigada por fazer o seu trabalho. É importante mencionar aqui uma informação que eu acho que é muito relevante, principalmente em relação ao governo Bolsonaro. Estão dizendo que Bolsonaro utilizou a agência para fazer investigação de aliados, de opositores políticos. Mas no bojo desse inquérito consta que mais de 10 mil celulares por ano foram rastreados nos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro. Ou seja, será que Bolsonaro tinha tantos opositores relevantes assim para investigar no curso do seu mandato como presidente? Enfim, mais de 10 mil pessoas por ano. Podemos dizer que a agência estava desempenhando, de certa forma, seu papel. E se tinha lá um software israelense, inclusive... papel dela é... Um software israelense exatamente para rastrear celulares. Enfim, eu acho que não poderia ser adquirido um software desse para outra função que não fosse, de fato, rastrear celulares. Então, é claro... Podem ter ocorrido abusos nesse curso? Evidentemente que pode, o indiciamento está aí justamente em razão disso e esse processo tende a ter uma continuidade para que isso seja eventualmente apurado. Mas, de fato, para mim é no mínimo curioso que uma agência de espionagem seja investigada por espionar. Fala, Leandro. Lamentável, mas eu vou responder a pergunta do Coba, que é mais inteligente, que é qual o limite a situação da ABIN ou de qualquer uma dessas agências de inteligência. Eu digo para vocês o seguinte, sem medo de errar, e podem me xingar, mas podem também me elogiar. Entulho da ditadura. Não deveria existir. Esse negócio é coisa de Hollywood ou de Estado autoritário. Esse negócio sequer deveria... Não tem que ter sistema de inteligência? Tem que ter integração. Coisa de Hollywood. Eu chamei de agência de espionagem e ele pegou o embalo. Esse monte de liberal de meia tigela que tem aqui, que fica defendendo que o Estado se intrometa na vida do cidadão, é tudo gente que fica abaixo de mim na escala de liberal. Eu sou muito mais liberal que todo mundo que senta nessa mesa, justamente porque eu sou contra o Estado se intrometendo na sua vida. Liberal. Aqui, ó, deixa eu terminar. Vocês vão me permitir? Você é no máximo libertino, Leandro. Posso ser também isso. Mas é o seguinte, esse negócio de espionagem é coisa que é gasto de governo que nem sequer deveria existir. O que a gente tem... Eu não consigo terminar de falar. Vamos garantir a palavra ao Leandro Ferreira. Eu vou ter que fazer igual o PP. Não. Eu vou ter que fazer igual o PP. Vamos. Eu posso fazer igual o PP? Não, por favor, não. Então, por favor. Vai lá. Garanta a palavra. Você está com a palavra garantida, vai lá. Então é o seguinte, esse negócio deveria ser substituído por bons mecanismos de integração de informação,
por bons mecanismos de proteção, segurança e defesa do território nacional, né? E não por software de agência obscura de outro país, por espionagem à la Batman de celular em massa, né? Por espionagem de parceiro como é o Paraguai, né? Que inclusive não deu em nada, né? O processo acabou sendo muito mais vantajoso para o Paraguai, ou seja, não achou informação que pudesse antecipar nem sequer a renovação do contrato de Itaipu binacional. Então, esse negócio é um entulho da ditadura que a gente precisa se livrar desse tipo de coisa, porque, afinal de contas, dá margem para que o governante de plantão se intrometa na sua vida, né, e use as ferramentas do Estado para isso. Dito isso, né, a gente tem que colocar os pingos nos is aqui, já que é o programa que vem depois do nosso, né? Já vou deixar aqui para o pessoal acompanhar esse assunto, que é o seguinte: a agência estava cumprindo seu papel e aquelas pessoas deste governo que estavam fazendo isso, ou seja, espionando o Paraguai, terão que responder aí dentro deste processo. No caso do governo anterior, não era só espionagem do Paraguai, era espionagem individual, que é muito mais grave. É o Estado se intrometendo na vida das pessoas. É o Estado lançando mão de mecanismos ilegais para poder obter informação política para perpetuar o governante de plantão, que era o Bolsonaro, no poder. Então, é por isso que é melhor não ter esse tipo de agência. Distribui isso por um bom sistema de diplomacia, por um bom sistema de integração de informação, por um bom sistema de monitoramento de defesa. No fundo, depois a Laura pode até corroborar com essa afirmação ou não, vai virar tudo um certamente prompt, não. Vai virar tudo um prompt do chat GPT. Só uma pergunta para você diante da sua explicação, enfim, toda cheia de floreios e caras e bocas aí. O que você acha do Smart Sampa, por exemplo? E está corretíssimo, mas ele não é um sistema de vigilância obscuro e ilegal. Ele existe, ele está regulamentado, ele tem decreto, ele tem um lugar que você pode ir lá e vistoriar. Qualquer parlamentar eleito nessa cidade pode entrar na sala de controle e acompanhar a operação. Alguém pode entrar na sala da BIM e conferir? Evidentemente que não, uma agência de inteligência. Mas por isso que por essência, uma agência de inteligência. Se qualquer um pudesse entrar na BIM, não seria uma agência. Seria uma agência de burrice, né? Se qualquer um pudesse entrar o Smart na BIM. Sampa é o tipo de coisa que deveria substituir esse tipo de puxadinho da ditadura que é a BIM. Aí a gente ia colocar uma câmera em cada ponto da fronteira, para cada um dos países que pudesse invadir o território nacional. De preferência produzido no Brasil, para gerando emprego aqui. Fala, Laura, vai. Eu queria fazer um caminho do meio aqui, não concordando 100% com nenhum deles. Eu queria dizer que é muito importante, sim, ter uma inteligência no país. Nós estamos aqui falando do Estado, de soberania nacional, de questões relevantes para a nossa soberania como país, mas não pode ter desvios de cunho pessoal, o que é óbvio, né? Então, se de fato aconteceu desvio de cunho pessoal, isso não pode ser admitido, como pelo visto não está sendo. Então, se tem robustez de prova que isso está acontecendo, as pessoas sim têm que ser indiciadas, acusadas e punidas devidamente. Mas não é porque, infelizmente, pessoas fazem coisas erradas com os mecanismos super essenciais, que eles não têm que existir. Então, a gente tem que partir da premissa que o país tem uma inteligência forte e ele age corretamente. É o que a gente espera dos nossos governantes, né? Não que eles não ajam da forma correta. E é esse tipo de inteligência que, inclusive, descobriu os urânios ali na guerra, que descobriu os líderes que foram atingidos no Irã. Enfim, essas inteligências são muito relevantes para a nossa soberania. Quer falar, Rodolfo? Um minutinho, vai lá. Vou só desconstruir essa narrativa do Leandro, porque ele só é contra a ABIN aqui no Brasil. Mas, por exemplo, Cuba, que é um país que ele ama, está? Inclusive esteve lá outro dia, tem lá o G2, que é o serviço de inteligência cubano, que é altamente criticado e também muito, mas cara, não, mas você defende, você vai defender? Eu sou contra a CIA. Você é contra a CIA. Então, ok, a BIM faz um excelente serviço, não é de hoje, desde 1927 ela existe no nosso país e passou por diversos governos, não só no Bolsonaro. Ela investigou várias falcatruas dentro das instalações do governo do Brasil. Falando em